Então vamos lá, tá? Nesse vídeo eu vou falar sobre algumas coisas interessantes. Depois de alguns vídeos faltando aqui nesse canal, vou começar a produzir vídeos todos os dias aqui, mas o ponto é, tá? Como se adaptar no mercado digital, onde a gente está quase entrando na singularidade, né? E a singularidade é um termo tanto da tecnologia quanto da física e de outros lugares, mas no que eu estou querendo dizer aqui, a singularidade é aquele lugar que você já não consegue mais prever o que vai acontecer. Então, ou seja, a gente pode especular, mas as mudanças acontecem de forma tão rápida por causa dos avanços tecnológicos e das capacidades da tecnologia, que a própria tecnologia se auto-aprimora, né? E atualmente a gente está vivendo quase nessa época, até porque muitos códigos estão sendo gerados com inteligência artificial e é quase como se fosse a inteligência artificial treinando a própria inteligência artificial. Mas o ponto é que existe uma singularidade do mercado, né? A gente está começando a ser criado uma singularidade do mercado. E aí eu pensei assim, tá, ok, qual é o conteúdo mais perene que eu posso produzir aqui para vocês? O que a gente poderia ter uma conversa aqui de conteúdo mais duradouro? Ou seja, o que a gente precisa ter para resistir, para sobreviver nessa singularidade? Talvez não tenha nada o que fazer, ou seja, aceita que dói menos, mas talvez tenha. E eu acredito que tenha. Se você acredita, dá um like nesse vídeo e continua assistindo aqui comigo. O que acontece? Se você trabalha no mercado digital, se você já fez dropshipping, afiliados, se já rodou infoproduto, se já está, enfim, já criou um gateway de pagamento, se você não importa, se você já criou um SaaS, se você tem algum negócio online, você percebe que está ocorrendo mudanças tanto no comportamento dos consumidores quanto na maneira de se produzir e criar soluções digitais. Exemplo, antigamente a gente tinha cursos online e bastava você pegar o conteúdo online, né, e colocar ele dentro de uma plataforma, mesmo que não esteja organizada, mas assim, o conhecimento por si só, por mais que não era organizado, já era vendável, já tinha valor. Hoje em dia, muito conhecimento, a não ser tipo mastermind ou coisas de alto ticket assim, né, não tem mais valor essas coisas assim, porque são coisas que estão sendo criadas ou pensadas ali em um coletivo de pessoas de alta frequência ou de alto nível de consciência ou experiência, ok? Mas bom, então o que acontece? Você percebe que existe uma dificuldade no mercado. Talvez você está testando anúncios, você percebe que as suas ofertas estão morrendo mais rápido. Talvez você está criando uma página de vendas e você percebe que a taxa de leitura ou interesse das pessoas em ler aquela página de vendas, em assistir a VSL, está ficando menor. Ou seja, parece que o interesse das pessoas no mundo digital parece estar ficando menor. Isso é uma coisa que acontece com você? Você percebe que está acontecendo no mercado? Porque eu falo isso por quê? Porque tem algumas páginas de vendas aqui, nossas, que elas têm muitas imagens e tal, mas o comportamento das pessoas, quando a gente vai usar, por exemplo, o Hotmapa, né, para ver o comportamento das pessoas dentro daquela página, por exemplo, tem o Microsoft Clarity, antigamente tem um Hotjar, só que isso é pago, tem várias ferramentas para ver ali, né? A pessoa arrasta para baixo a página, desce e arrasta, às vezes nem tem preço na página, mas ela arrasta, some. Ou seja, as pessoas, elas, sabe, não é novo, não é novidade, elas estão perdendo interesse, assim. E, ok, às vezes é problema da copy, ou aqui, ou, enfim, tráfego desqualificado, mas de maneira geral, mesmo quando você tem pessoas qualificadas, por mais que você tenha gente interessada, você pode ver que o lançamento agora está ficando mais pago do que gratuito. Não que o gratuito não funcione, não que não tenha gente consumindo, mas não temos aquela questão que antigamente tinha na época do Covid, de ter muitas visualizações em vídeos, em lives, onde, sei lá, 1 milhão de pessoas ficavam assistindo lives, entendeu? Então, assim, querendo ou não, tem esse movimento ainda de ter pessoas online. Claro que as pessoas também estão online, muito mais talvez do que antes da Covid, mas você percebe que o comportamento está mais líquido, né? Que nem Zygmunt Bauman fala sobre a sociedade líquida, de relacionamentos líquidos, de sociedades líquidas, mas quando a gente vê em relação ao que? Vê em relação ao consumo, que é líquido. A atenção hoje é líquida.
Então, ou seja, você não consegue colocar na mão, a atenção ela vaza pelos dedos. Então, ou seja, tá muito escasso às vezes conseguir a atenção das pessoas. E ok, mas então entendi. E aí o que a gente precisa fazer diante disso, né? E aí eu pensando nisso, nessa singularidade, nessa mudança de comportamento, nessas mudanças do mercado, eu comecei a refletir e querendo trazer para você talvez três comportamentos ou três coisas que a gente poderia estar buscando fazer para sobreviver nessa era de mudanças, né? E uma delas é o que, cara, a gente precisa criar uma cultura dentro das nossas empresas, e não só das nossas empresas, mas em nós mesmos, de adaptabilidade e querendo ou não de, cara, por quê? Porque as coisas estão mudando. Então, se você faz um processo e esse processo é fixo, ele é condensado, ele é assim, só apertar botão, cara, muito em breve, ou você vai ficar obsoleto, ou a sua empresa vai ficar obsoleta. Por quê? Porque se é um processo repetitivo, que não necessita de pensamento, não necessita de inteligência, cognição, velocidade, agilidade, possivelmente isso vai ser automatizado, por um robô, ou por uma inteligência artificial, ou por uma automação. Não é à toa que hoje a minha especialização, a minha atuação, a minha empresa atua nessa parte de automação de empresas. Inclusive, se você tem interesse em automatizar processos do seu mercado, tanto digital como agência digital, manda aqui uma mensagem no meu WhatsApp que a gente pode conversar e marcar uma reunião. Mas enfim, o ponto é, eu vejo que essa tendência de automação está cada vez maior, tanto de processos e de serviços. Só que se você tem processos muito sólidos, muito definidos, pode ser que você gastou muitas horas treinando, capacitando e, como posso dizer, criando aquele processo para que logo em seguida o mercado mude e aquele processo deixe de existir. Então, ou seja, talvez não faça tanto sentido assim criar processos tão sólidos. Ou seja, processos muito bem detalhadinhos e estruturados. Isso é bom? Talvez você possa criar isso com automação. Ou seja, então você cria um processo sólido, consegue definir esse processo, né, que a gente chama de POP, que é o procedimento operacional padrão. Você pode criar esse processo operacional padrão, mas ele tem que tem que ser trocado rápido. Mas por mais que a gente tenha inteligências artificiais para criar esses processos novos, você ainda vai ter que investir tempo em adaptar as pessoas. Ou seja, ok, então Murilo, você está me dizendo que dá para alterar e criar novos processos com velocidade? Sim, dá para fazer isso com automação, desde que você coloque as informações certas e ela vai te trazer um processo, uma operação, um POP bem estruturadinho, bem detalhado, passo a passo. Tipo assim, daqui a pouco vai ter até print da tela ou algo do tipo, certo? Mas, ainda assim, a gente tem um problema que é o problema humano da ponta, né? Que ao mesmo tempo que a solução é o problema, porque o ser humano ele tem essa capacidade inovadora, cognitiva, associativa, que talvez a IA não consiga ter. Mas, assim, ela até tem brainstorm, estou dizendo que ela não consegue criar coisas novas, né? Mas ela é meio limitada, às vezes ela nunca vai pensar tão fora da caixa quanto o ser humano poderia pensar. E óbvio, não é todo ser humano que vai fazer isso, nem toda IA que vai fazer isso, ok? Mas de maneira geral, o ser humano ainda tem uma capacidade de cognição em questão de associar coisas desassociáveis muito boas. Ou seja, então, pensando em tudo isso, o que a gente consegue perceber? É que você começa a criar vai ter que haver essa criação de cultura, de adaptação, de mudança, para que o seu time, a sua equipe consiga se adaptar. Ou seja, cara, se você contrata uma pessoa para fazer só uma função, por que você não coloca assim a pessoa para colocar em outra função? Ou seja, faz uma rotatividade dentro das, sabe, um tipo que nem no vôlei, que o pessoal fica rodando as funções a cada ponto que faz. Por quê? Porque você começa a criar uma cultura de adaptação. E isso, cara, vai gerar um caos, isso pode gerar uma dificuldade no início, uma fricção e tipo assim, sabe, uma dificuldade muito grande no início, porque óbvio que a gente também tem que entender e respeitar, eu falo assim, a personalidade, porque tem personalidade que você colocar no comercial, essa pessoa nunca vai desenrolar, ao mesmo tempo que você pegar a pessoa do comercial e colocar ela atrás de uma planilha, ela nunca vai desenrolar ali, ela não vai
performar na máxima performance, ela não vai colocar tudo ali. Mas, ok, vamos supor, tem pessoal do comercial, aí tem ali processos do comercial, aí você tem duas pessoas que fazem processos diferentes, mas a mesma personalidade, cara, troca essas pessoas, tem essa cultura de adaptação, sabe? Eu vejo que quanto mais a gente treinar nossos colaboradores para fazer isso, quanto mais a gente adaptar até nós mesmos a testar coisas novas, a aprender a lidar com essas mudanças, quanto mais a gente se expõe ao novo, mais preparado a gente fica para essas mudanças do mercado, mais a gente fica preparado para essas mudanças de comportamento do consumidor, com essas mudanças de ferramentas. Então, ou seja, antes da mudança chegar, por que você já não implementa as mudanças? Para que você já acostume, crie uma cultura organizacional de adaptação, de mudança, ou seja, mas por que a gente tem que mudar, cara? Não aguento fazer. Cara, então, o mercado muda, as funções mudam, e se você quiser continuar dentro da empresa, se você quiser continuar dentro desse mercado, dentro dessa profissão, é necessário que você aprenda a lidar com essas mudanças. Então, entende? Ou seja, o que eu proponho não é que ficar mudando o tempo todo e não se especializar em alguma coisa, mas se especializar demais em algo pode ser uma decisão não tão assertiva. Porque muitas vezes quem se especializou em datilografia ficou para trás, né? Ou o que eu quero dizer, você pode até se especializar em alguma coisa, mas busque se especializar não em funções ou, sabe, aqueles coisas técnicas demais, mas sim em comportamentos. Então se especialize em comportamento, se especialize em comunicação, ou se especialize, por exemplo, em gestão de recursos, se especialize em habilidades, em soft skills, não em hard skills. Porque ferramenta muda, então, ou seja, não adianta você treinar para uma ferramenta, você querendo as ferramentas vão mudar, mas é fácil de pegar se você já tem essa capacidade de aprender rápido. Isso é uma coisa que eu defendo muito, já falei aqui nesse canal, sobre como aprender a aprender, né? Eu acho que vou até deixar o vídeo aqui embaixo, ou entra no meu canal aí que você vai descobrir. Mas é isso, tamo junto, valeu e falou!